partir de agora, você estará conectado e contatado com o programa A Nave Galáctica, com ufologia e espiritualidade. Apresentação Karen Rodrigues, aqui pela sua NKK Web Rádio. Bom gosto e inteligência num só lugar. NKK Web Rádio. Boa tarde, queridos ouvintes. E hoje, como eu prometi para vocês, eu trouxe ela, a doutora Gilda Moura. Nossa, aqui para o nosso programa é uma honra, porque ela é uma assumidade na ufologia. Sabe por quê? Ela é psicóloga clínica, hipnóloga, escritora e pesquisadora, co-diretora das pesquisas nos Estados Unidos, de estados alterados da consciência e mapeamento cerebral da Universidade de Illinois, Chicago, Estados Unidos, conferista no Abduction Study Conference MIT, USA, fundadora da Imaginal, Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Experimental. O currículo dela é muito grande, eu fiz só um resuminho. E seja bem-vinda, doutora. Tudo bom? Boa tarde, Karen. Muito obrigada aí por tudo que você está dizendo e até pela oportunidade de falar com os teus ouvintes, né? Pra gente é uma honra. E nossa querida, linda, maravilhosa, poderosa e também, né, contatada Liliane Ferlin. Boa Liliana. tarde a todos. Bom estar aqui, Karen, de novo, e com a doutora Gilda. Tá maravilhoso. Eu e a Lili, a gente teve na palestra dela, naquela biblioteca, esqueci o nome da biblioteca, e foi sensacional. Maravilhoso, e aí, maravilhoso. A gente quis trazer a doutora Gilda para falar sobre os abduzidos. É na Vila Mariana, né? Na Vila Mariana. Doutora, como é que a gente sabe que a pessoa é abduzida? Como é que é a situação do abduzido? A senhora pode explicar? Olha, antigamente, para separar, porque na verdade quando a gente começou a pesquisa, a gente não tinha ideia do que era abdução, do que era contato. Nos primeiros casos, eu costumava dizer assim, quem foi levado pela nave e quem fisicamente, ou quem não foi fisicamente. Era só essa distinção que eu fazia, né? Quem vai no mental só, né? E quem, na verdade, era levado com corpo físico. Porque não tínhamos esse nome abdução, que, na verdade, eu também não acho ele muito certo. É mais uma pessoa que experiencia alguma coisa diferente, né? Mas nesse congresso que você colocou ali no Abduction Study Conference, que foi no MIT, que é Massachusetts Institute of Technology, que todo mundo sabe que é o grande centro de tecnologia americano, e que o congresso foi lá só sobre abdução. Então, lá na época, que isso também já com o tempo mudou, foi definido um padrão para separar dos contatados, porque era considerado que os contatados perderam o senso de realidade, então estavam marginalizados, eles lá nem queriam ouvir falar em contatado, tá? Tinha que ser só abduzido, porque abduzido é um padrão muito seco e que se repete no mundo inteiro e não dá margem para fabulação, nem para ninguém imaginar coisa ou criar coisas quando passa por uma abdução. Então, o que é abdução? A pessoa é levada de um lugar terrestre por algum ser que ela considera não terrestre, tá? Para um espaço que ela considera fora da Terra, tá? E nesse lugar ela vai passar por exames físicos. Se não houver essa memória de exames físicos, não foi abdução. E depois, geralmente, tem algum ser que mostra alguma coisa para ela dentro daquele espaço e ela normalmente retorna para o lugar da onde saiu. Isso é um episódio. E quando a gente regride, ele tem um princípio, um meio e um fim. E se repete. É muito, muito seco. Chega a ser cansativo, porque com pequenas variações, o episódio segue essa ordem. Parecidos, tá? Né? Isso. E o contato é diferente. O contato, a pessoa tem memórias de ter sido levado, de passear, ou de visitar outro espaço, ou de que foi parar no outro planeta, ou que você está dentro de uma nave, e o ser conversa. Então tem muito, aí geralmente recebe mensagens mentais, tá? Sim. Passa a canalizar muitas vezes, né? Não estou dizendo que o abduzido não faça isso, é uma das coisas que eu até digo no meu livro.
quando você ultrapassa o trauma da abdução, você naturalmente também se torna um contatado. Sim. Também começa a ter a sensação de que tem um ser perto, que pode se comunicar com ele, que pode canalizar mensagens. Isso também acontece. Acontece. Isso. A abdução sempre ela é traumática, doutora? Não. Ela pode ser totalmente em amnésia, tá? Inclusive, esse trauma é uma coisa interessante. Ela antes era muito traumática, porque era alguma coisa muito estranha quando começou. Ninguém sabia o que era, nem se era uma psicopatologia, sim, tá? E também acontece o seguinte, além dela ser estranha, havia no mundo um grande medo de nós sermos invadidos. Havia filmes sobre isso, tá? Inclusive, verdade, toda aquela estrutura de Guerra nas Estrelas, de todo equipamento que os americanos colocaram na época da Guerra Fria, não era contra a Rússia, era para evitar a invasão extraterrestre. Até o dia em que eles perceberam que as mentes já estavam sendo invadidas por abdução, ou por contato, ou lá porque fosse, mesmo a gente não sabendo quem são os alienígenas, né? E quem na verdade estaria por detrás do fenômeno, como o Jacques Vallée coloca, quem está passando o filme. Sim, é verdade. Nós estamos vivendo o filme. Sim. Né? Mas quem passa o filme, quer dizer, nós sabemos histórias que nos dizem, não é? Mas também nós não sabemos se as histórias são reais, né? E como dizia um grande ufólogo que já faleceu, né? O Rafael Durá, quando a primeira vez que eu comecei a pesquisar a ufologia, ele disse para mim o seguinte: cuidado, os extraterrestres mentem muito. Verdade. Verdade, né? Uma mentira. Então, a gente tem sempre que estar atenta, inclusive bastante atenta até com as mensagens. Temos que filtrar bastante tudo que recebemos para não só não perdermos o centro de realidade, como também não nos perdermos em muita viagem na maionese, né? Mas também ter o pé no chão. Você pesquisou vários abduzidos em questão da hipnose, né? Isso. E você fala que são parecidos, né? Mesmo em outros locais, né? É justamente essa consistência do relato, quer dizer, os relatos são muito semelhantes no mundo inteiro. E por eles serem semelhantes é que nos dá essa consistência de relato, porque nós não temos prova de nada. Sim. Apenas isso. E também aquela quantidade de testes de personalidade que os abduzidos passaram, né? E que, para poder se saber até onde eles não eram doentes mentais, né? Porque na época é dado como esquizofrênicos, né? Doido. Tantos contatados. Não esquizofrênicos, esquizoides. Chegaram a me chamar de esquizofrênico. Não chega a ser esquizoide. Então, eu sou esquizoide. Eu sou esquizoide. Mas também aquilo que eu falei, havia muito medo, tá? Quando tudo isso começou. Verdade. Então, e esse medo, porque nós não sabíamos o que era, nem se estávamos sendo invadidos, eu acho que aumentava o trauma. Certo. Agora, como não há esse medo, o que acontece nas últimas pessoas que eu tenho regredido e que até vê cenas de abdução mesmo, se vê na mesa, se vê passando por exame, se vê seres estranhos em volta, mas não tem mais medo. Porque já sabe que aquilo não vai fazer mal, porque não fez mal para outras pessoas. Então, posso te fazer uma pergunta, doutora? Claro. Que eu tenho muita curiosidade em questão dos abduzidos, tá? Eu queria saber, assim, porque numa época que você mesmo fala, a gente mal falava de espíritos, quanto mais falar de um ET, exatamente. Né? E que as pessoas eram meio que somos condicionados, né? Isso. E que, na verdade, me vinha assim na mente, se a gente tinha medo de bicho-papão, de fantasma, né? Boi da cara preta, que foi tudo colocado na mente da gente. Nas historinhas e nas musiquinhas. Será que não passou, as pessoas que passaram pela abdução, muitas vezes não vinha como uma coisa assim de bicho-papão, por isso que elas entravam em pânico nessa hora, porque esses seres, na verdade, vieram para fazer, experimentos neles. Tudo bem que tem casos que até fala que machucam, né? Não sei. Olha, eu nunca peguei nenhum caso que eles machucassem. E Buddy Hopkins, que foi um dos maiores pesquisadores de abdução, né? Apesar de que já ter falecido, e ser o David Jacob, que continua muito em evidência, mas todas as vezes que eu conversei com Buddy Hopkins, ele dizia para mim, eu não tenho caso nenhum que eles tenham feito algum mal intencional, só acidental.
Olha, tá vendo? Tá. Olha. Então, por isso que eu acho que tem que ir muito mais a fundo nisso, sabe? Pra... E até que ponto esses seres... E para não se misturar, porque Sim. eu acho que tem muita coisa, eu tenho encontrado muito isso, muitos seres que são da parte astral, ou são da parte espiritual, Sim. e que as pessoas estão confundindo Exatamente. com a abdução. Olha. E eu já falei aqui, E aí, inclusive. e aí, quando a senhora faz a tem muita hipnose... mistura. Tem muita mistura. Quando a senhora faz a hipnose, dá para identificar Claro. o que é astral e o que é... Sim, quer dizer, eu consigo por causa da minha prática, né? Certo. Mas justamente eu estou fazendo Workshop. Estou fazendo esse workshop, curso. não é esse. Esse Ah, curso tá. é para todo mundo, Ah, tá. para aprender a lidar. Mas esse outro, que é para terapeutas, porque eu acho que eu tenho que treinar um pouco mais as pessoas Sim. dentro daquilo que eu aprendi, né? Sim, até porque é sério pegar Exatamente. um abduzido e fazer uma regressão se a pessoa não tem uma experiência. Até porque o abduzido é sempre uma experiência traumática, mesmo que ela não seja tão evidente, tá? Então, quem faz a regressão tem que saber lidar com isso. Eu Porque também, senão- eu concordo eu com também ela. concordo. Nossa, Senão, em vez de curar, a pessoa fica com Pode- isso. mais solidificado, fica com trauma aumentado e repetitivo. Tá? E Fantástico. E eu conheço vários abduzidos famosos, tem um inclusive no Rio de Janeiro, Tá. que era regredido por um médico também famoso lá do Rio, e ele tem um trauma até hoje. Eu olho Jura? para ele e sei que ele tem um trauma, porque ele nunca foi aliviado. o porque trauma. querendo Foi ou feita não, a vai regressão, mexer, vai mas não mexer na aliviou. psique da pessoa. É. Isso aí traumatiza mesmo. né? O campo eletromagnético fica diferente, o campo mesmo. Eles queimam aparelhos, os celulares. Eu, quando fiz a pesquisa, que eu Uhum. coloquei eletrodos, uma das exigências para participar da pesquisa eram pessoas que estavam queimando aparelhos elétricos. porque os a gente contratados tem- queimam. Eu Eu tenho faço no isso. meu espaço tudo queimado. E os clientes falam, pô, você é pão dura, não troca a lâmpada. Mas queima, assim, da fiação. E eu morro de medo de tomar banho de chuveiro elétrico, porque explode tudo. Medo de raio. Bateria de carro, eu já Bateria riei de duas. eu também. tive um áudio, doutor. Áudio não é para estourar a bateria. Eu estourei uma bateria nova, de 2 anos. É conforme a emoção também, né? Depende da emoção, porque Isso. também tem uma parte em que você, com tudo isso, você se torna um paranormal, e que você mesmo, com a sua raiva, ou com a Sim. sua ansiedade, você pode estar influindo nos equipamentos. Eu faço isso, faço demais. Nos relógios, eu paro o relógio, ando o relógio para frente e para trás. Então, eu também. Então, e quando os seres estão por perto, primeiro que congela, tá? E gelado. outra que eles mexem nas coisas de Nas aparelho coisas elétricas. Isso é normal. Então, tanto que era um pré-requisito para a pesquisa, eram pessoas... Que queimam. até porque naquela época a gente ainda entendia pouco. Aham. Nós não sabíamos ainda muito com o que estávamos lidando, nem essas sutis diferenças nos fenômenos, né? Hoje em dia que isso está começando a ficar mais claro. O que é o quê? Né? Doutora, como a gente é da ufologia, tem muita gente que acha que é abduzido, tem muita gente que acha que é contatado e tem muita gente que acha que é canalizador, né? Como é que a gente sabe se realmente a pessoa é abduzida? Quais são os sintomas patológicos, físicos, né? Que a pessoa tem para ele saber, para vocês que estão ouvindo, como que é um abduzido? O que ele tem? As características, elas são iguais sempre? São diferentes? Não são, mas tem umas que são bem marcantes, tá? Ok. Por exemplo, o abduzido é uma pessoa que é pouco influenciável. Ok. Ela, de um modo geral, ela sabe o que ela quer. Os E contatados. ela pode ouvir tudo que o outro está dizendo, mas ela só vai fazer o que ela quer. Exatamente. Todo mundo pensa que é sugestionável, mas não é verdade. Isso é verdade. Não é Ok. sugestionável. Essa é uma característica bastante marcante. A segunda, você já falou de queimar coisas, né? Influenciar em aparelhos eletrônicos e tudo isso, porque exacerba toda essa parte, né? A energia do contatado e do abduzido É expandida. expandida. O campo. E por isso produz tudo isso. Tá. Né? Mas é uma desordem que fica. No princípio, sim. Por isso esse curso que é para aprender esse equilíbrio, porque não é fácil equilibrar. Tem uma desordem porque a energia é muito forte. Tá. E se a pessoa não souber Lidar com isso. lidar e fazer a âncora, principalmente, tá? Perde o senso de realidade com muita facilidade. Eu tive já isso. Eu perde. passei de Perde 2012 fácil. a 2015. Eu estava muito aérea, perdi até a minha parte financeira, porque eu Isso. estava mais no éter que... Isso é normal. Tá? Então, eu no treinamento que eu passei, que eu conto no meu livro No Rio Subterrâneo, né? Uma das coisas que me fizeram muito forte nesse treinamento foi
fazer coisas reais do mundo real durante esse período, para você não perder isso. Por exemplo, o meu, quem era minha instrutora me fazia andar dentro de um shopping center, mesmo que eu não quisesse olhar nada, até eu estar trocando as pernas, de tão cansada, porque era para voltar ao mundo real, não ficar... Tá vendo, Lili? Lili, por favor, vai passear o dia inteiro. Aliás, você tem que passear por um mês, não um ano no shopping, porque, olha, essa aqui não aterra de jeito nenhum. Não. Mas uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho bem importante, escutando seu vídeo, né, que você falou sobre a onda gama. Eu canalizei isso. Só que as minhas canalizações, eu não tinha conhecimento nenhum de nada de ufologia, de física quântica, nem nada. Foi em 80, então não tinha, né? E a verdade é porque ela tem a pastinha dela. Então, época. E eles me falavam muito dessa onda gama. E eu, na época, eu perguntei em vários lugares que eu participei, mas ninguém conseguiu me explicar. Você foi a única que me explicou. Pois é, mas nós quando fizemos a pesquisa, eu tive esse problema. Quer dizer, eu fiz a pesquisa com um psicólogo americano, né? Que era de um laboratório, na verdade, era o da Fundação Kairos, na Universidade de Illinois, corrigindo um pouquinho o que está ali. Não é da universidade, é um laboratório de pesquisas cerebrais que tem dentro da universidade da Fundação Kairos, né? Dr. Norman Don, que me fez essa pesquisa comigo, mas ele não tinha nada ligado a essa parte de contato, ou de ufologia, ou do que fosse. Só tinha estudo de parapsicologia, mas dentro da parapsicologia científica americana, que é muito rígida, inclusive, né? E, então, quando nós fizemos a pesquisa, e que essa frequência alta, com os microvolts também muito altos nos frontais, só foi encontrado, porque nós pesquisamos 4 grupos, né? Nós pesquisamos curadores de corte, tipo o Dr. Fritz, sim, né? Pesquisamos pessoas que tomavam ayahuasca, né? Pesquisamos um grupo de Umbanda, tá? E a pesquisa finalmente, porque ele não queria saber disso, para que eu conseguisse que ele botasse eletrodo nos meus contatados e abduzidos, né? Olha. E só depois de tudo isso foi que eu consegui que ele fizesse. E aí, quando saiu aquela frequência alta nos frontais, eles não sabiam o que era. Foram 4 anos de discussão dentro da universidade, tá? Porque eles não queriam, tinham medo de publicar, porque era uma coisa que ninguém sabia o que era, né? Com as pesquisas do Dalai Lama e do Davis, do Richard McNally, com monges, com tudo isso, foi que se detectou a existência dessa onda, né? Que depois que a pessoa entra em alfa, que vai profundamente, quase para teta e delta, né? Tá bem profundo. Como você falou, o frio, a pessoa fica com frio, congela. Eu me lembro que a Suzy, que está no meu livro, foi a primeira que a gente colocou eletrodo, tinha que dar conhaque para a Suzy quando ela voltava, porque ela estava gelada. Congelada mesmo. Fica congelada. Congelada. Então, e aí depois desses novos estudos foi que a gente descobriu que eram as ondas gamas, né? De qualquer maneira, era uma coisa rara, não é uma coisa comum, não é, quer dizer, é uma coisa não rara para quem passa por um contato com a abdução. Agora, no meu grupo, eu quero colocar uma coisa que é interessante, que ninguém sabe. O que eu fiz? Naquelas 24 pessoas, não são 24 abduzidos, eu misturei. Ali tem contatado e tem canal. Olha! Tá, ali tem, por exemplo, a Marizilda, que é canal. Ela não tinha tido contato ainda quando a gente colocou os eletrodos. O contato dela na Serra da Mantiqueira vai ser posterior. Olha, que interessante. Né? Quer dizer, então, o que eu descobri? Que tanto os canais quanto os abduzidos e os contatados faziam a mesma frequência. Olha. Fantástico. Bacana. Vamos lá para os internautas. Leila Aparecida Ruiz Alonso, que é a nossa amiga, né? Leila. Boa noite, Karen, Liliane e doutora Gilda. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, né? Ananda Meirelles, um beijo para você, lindona. Ela estava com a gente na sua palestra, doutora, domingo. Ela é também terapeuta holística. Beijão, Cali, doutora Gilda. Estou aqui junto com vocês. Boa noite, meninas. Boa noite, Nanda. Boa noite. O Jean da Kombi. Hoje, com tanta tecnologia com celulares de última geração, com ótimas câmeras, não conseguem fazer um bom registro de OVNIs. Boa noite a todos. Bom, a explicação ela é óbvia, né? A frequência do OVNI é diferente da frequência que a gente tem aqui na matéria. O avião, ele viaja a nível do som, né? A gente tem uma tecnologia rupestre. Os OVNIs, eles devem ter antimatéria, né?
Exatamente. Primeiro eu acho que já existe. Tem Muitos registros muito tem bons bastante, de OVNIs, sim. tá? Bastante bons. O único problema é o seguinte, é que tem dois tipos de aparelhos que aparecem, né? São os aparelhos físicos realmente, tá? E nesses físicos, Exatamente. nós não sabemos os que são de outros planetas ou de outras dimensões ou de outros lugares, tá? Porque tem já muito equipamento aqui da Terra mesmo, Sim. tá? Inclusive os triângulos. Os triângulos. Nossa, pretos. foi muito bom ela falar isso. Da NASA. Exatamente. Da NASA não, dos Estados Mas Unidos. existe também aqueles registros, que a primeira vez, inclusive, que eu vi foi na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, de um pesquisador francês, né? Que ele trouxe uma quantidade enorme, inclusive, não só de registros, como de análise, desses OVNIs que aparecem como luz e mudam de forma. Chama Ebony, que né? São plasmas. São como plasmas. Plasmas. Exatamente. Acho que eles têm nome, Ebony, né? O Mike Serra estudava bastante isso. Ele foi a primeira vez que eu vi uma quantidade enorme, maravilhosa. Porque isso que você está me falando. O Antônio Ursi, italiano, tem muito registro. Você sabe que ele tem de nave física, bem douradona, né? E dos Ébanies, mudando, assim, até parecendo fadinhas. E a maioria das naves que eu vejo, que vem para mim, a maioria é de luz. Luz, não são... Mas é isso que eu ia falar. Primeiro, na abdução raramente se vê nave. Se vê na luz, maioria das né? vezes se vê luz, né? Uhum. Em segundo lugar, por exemplo, no caso da minha filha, que eu até contei no programa do Jô, ali foi uma nave física, metálica, era 6 horas da tarde, tinha sol, era verão. Elas viram a nave, o formato, as luzes, tudo da nave, tá? Até porque ela estava, assim, a meio metro do solo, né? Estava quase pousada. Era uma nave física. Eu, em todas as vigílias, porque muita gente não sabe, eu, apesar de ser uma pesquisadora que fico na parte de consciência, né? Mas eu já fiz muita vigília. Eu já participei. Eu também. A gente também aqui. Já participei de muitos fenômenos. Não faço vigília à toa. Eu também. Só faço vigília certa, marcada, senão não vou. Mas eu já participei de muitos. Mas todos os fenômenos, já vi muitos, principalmente da Amazônia, que foi enorme, tudo que nós assistimos lá na Amazônia, mas sempre luz. Viu? Luz. A maioria que eu vejo E a luz que muda de forma, mesmo quando o céu abre, desce uma bola grande branca. Branca a bola. Sim. A bola branca, Mas a gente vê azul também. Luz. Então, eu fui falar no meu canal que eu vi a nave do tamanho de um Fusca. Gente, pelo amor de Deus, não é isso, não é nada disso. Tamanho do Fusca. Eu quis dizer o Fusca, mas quando a nave tá lá em cima, ela diminui, não é o tamanho do Fusca, gente. Era uma bola branca que eu vi. Uma bola branca. Ela parada, Essa bola assim. branca eu já vi mais de uma vez. Essa bola branca parece uma lua, tamanho de uma lua cheia. Isso mesmo. Só que é uma bola. É uma bola. Parecendo, pra mim, parecia de opalina, assim. Nossa, é grande, tamanho da lua. Tamanho da lindo. lua. Eu já vi isso. Eu vi lá no Mato Grosso, na Fazenda Durandira. Isso. No projeto Isso eu já fiz várias vezes. Já. Lá tem bastante relato. Ananda Meirelles, se não temos consciência de estar vivendo um contato, como posso avaliar e de que forma? Excelentes informações, bem esclarecedoras. E a Nancy Souza. A picada doeu. A marca está na minha mão e é um tipo de carocinho preponderante e não sai. Não entendi, Nancy. Você foi abduzida e teve uma picadinha? Foi isso? Tá, é isso. E Augusto Vieira, boa tarde a todos. Boa tarde. A Nanda quer saber de que forma ela pode avaliar quando só não temos a consciência de estar vivendo um contato. Como é que pode avaliar e de que forma? Porque eu acho que ela quis dizer, porque assim, como ela tem mediunidade, eu acho que foi essa pergunta, né, Nanda? Então, mas aí ela quer saber se como que ela pode saber se ela teve um contato, né? Com o ser. Existe alguma coisa, assim, quando você faz a regressão, que é aquilo, você realmente é um contatado, porque você passou por determinadas situações, ou é aleatório? É aleatório, porque mesmo na regressão, o que você lida com a regressão, você lida com memória, tá? Memória não é um fato. Memória é um registro de um fato com a sua emoção. Sim. Okay. Tá? Então, quando você recorda aquilo, você pode estar recordando bastante partes daquele episódio, mas também pode estar recordando o que a sua emoção colocou naquele fato, ou que cara deu para aquilo. Entendi. Não é? Por isso é que em determinados países, o que a pessoa vê
muda um pouco, porque vai depender das suas crenças, daquilo Sim. que você... das suas imagens simbólicas mesmo, dos seus arquétipos, até para você saber, principalmente com relação ao contato. A abdução é mais seca, mas no contato pode ter toda essa variedade. Então, não é muito fácil você separar do que é contato do que pode ser sua imaginação. Tá. E os ou canais? poder estar acontecendo só no astral e ser apenas espiritual. Tem a Também parte tem mediúnica, essa, né? Tem uma parte mediúnica. Tem. E o canal? E, por exemplo, uma moça que eu coloquei, falei rapidamente sobre ela na palestra lá, que era a Carla. Lá de Carla de Portugal. Isso. Uhum. A Carla, quando eu falei que eu acompanhei Carla 2 anos antes de fazer a primeira regressão, porque ela tinha essa mistura entre o que era o contato, o que era a mediunidade, o que ela estava vendo no mundo espiritual, o que ela estava vendo relatado, até a gente limpar isso e separar para poder fazer uma regressão nela. E o canal, o canalizador, qual é a diferença do canalizador para o contatado? Que é tudo mas nem todo telepático. Mas nem toda pessoa que canaliza é contatada, Sim, e nem sim. todo contactado é canal. Isso, porque é a mediunidade que entra aí, né? A mediunidade, exatamente. Porque o canal não é a vibração espiritual. Eu distingo assim, na mediunidade, tá? O espírito que está comunicante, ele vai rebaixar a vibração dele para poder passar por você, entrar em contato com você. O canal é ele que tem que suspender a vibração dele para poder contactar seres de outra dimensão. E ele aumenta a frequência Ele dele. aumenta a frequência Ele aumenta. para poder contactar. Que eu acho que eu sou canalizador, porque eu recebo umas informação muito científica que eu não tenho nada, e é mais eu não mental. conheço nada. E é tudo mais mental. É direto no mental, é muito rápido. Sim, e é muita informação de uma vez. E muito rápido. E a gente não entende, eu não entendo, porque eles mandam informação que eu não tenho conhecimento. Aí eu tenho que destrinchar, Exatamente. eu tenho que estudar o que eles estão me Você tem falando. que até que procurar. Porque saber. Eles me falaram da energia K, da HARP. Eles me mandaram informação da HARP em 2011, não foi, Lili? Foi. E não tinha informação nem na internet sobre a HARP. Então eles a me canalização é assim, é mental. Eles me falavam, isso. nossa, é muito louco, até destrinchar. Quem me ajudou a destrinchar muito sobre a HARP, essas coisas, foi acho que 2 anos atrás a Maria Pereda com o Boris Petrovic, que eles falam muito da energia livre e tal. Eu comecei a entender, eu tinha aquele conhecimento, mas eu não entendia. Eu tentava passar e me comunicar. Quando eles começaram a falar do trabalho, como que era a frequência, a ILF, aí eu comecei a entender o que eles estavam querendo me passar. Tem que desenhar a sua loira, que você é boa. É sempre assim, não, porque os seres passam geralmente por símbolo. É isso. É verdade. E passam muito rápido na mente. Muito rápido. E é todo mental. E não é na hora que a gente quer. Não passa quer. pelo emocional e nem pelo astral. Exatamente, ela falou certinho. Será que tem mais perguntas? Tem. O Jackson da Kombi. Por que as pessoas que registram um OVNI é sempre alguém com mal de Parkinson, pois a imagem sempre sofre? Mas é porque, pode ser até porque as pessoas estão na emoção também. Não ficar tem segurando ali, né? A luz, ela tem uma frequência ali, ela fica pulsando. E a câmera, às vezes, ela não consegue captar a frequência parada. Então fica borrado. Sim. Eu filmei vários, gente. Tá tudo lá no meu canal. Mas tem filme que dá pra ver que estão boas. Tremida mesmo, não Ô, Jackson da Kombi, você tá pegando muita informação ruim aí. Vai no YouTube, busca no canal da Lili, do nosso amigo Hillary, né? O Ocultos, tá cheio de coisa boa aí no YouTube mostrando. Tem aquele... O Mário do... Você não conhece o Mário Duzuel? Não. O chileno, que também é hipnólogo? Não. Eu conheço ele. Ele faz bastante pesquisas também com os contatados. Ele adora os contatados. Falando que ela é abduzida. Karen, por esse tremido, eu até lá na palestra eu falei o exemplo da treinadora de animais, né? Sim. E que, porque e também dos outros 2 contatados lá que tremiam os 2 inteiros na frente do ser. E é uma tremida física, porque é a energia. Então tem a tremedeira, tem pronto, a tremedeira Jackson. da energia, tem a tremedeira da emoção. Sim. Também. Que a pessoa está emocionada. Tá. Não é que tenha mal de Parkinson. A Daiane Pinheiro, boa noite. Eu queria saber se eu sou abduzida. É só marcando a consulta com a doutora Gilda e ela te faz a regressão, né? Ela deu alguns sintomas, né? Se você se encaixa nesses sintomas que ela falou, que tem os sintomas dos eu não acabei de dizer. Né? Um outro sintoma muito característico da abdução é ter pânico de determinados lugares ou determinadas coisas. Tipo médico, injeção, dentista,
evitar determinados lugares. Tá? Muito de multidão? Pode ser de multidão, eu tenho né? isso. Mas existe um certo pânico. É um dos sintomas, porque o trauma deixa isso, né? E tem o chamado estresse pós-traumático, que pode ser de 2 tipos. Um é a pessoa que fica muito histérica, quer dizer, num sentido de que ela é muito agitada, é muito acelerada e por qualquer coisa ela grita, ela se assusta, e isso é um resultado de trauma. Mas o trauma também, que a maioria das pessoas não sabem, pode fazer um efeito reverso. Você pode passar a ter uma anestesia emocional. O que quer dizer isso? Você não tem sentimento? Não é nem sentimento propriamente. Tem sentimento. Não tem reação emocional a acontecimentos. Fica parecendo que está anestesiada mesmo. Nossa. Tá? É aquilo que você brinca assim, o circo pode pegar fogo, que ela nem tá se altera, nem, não está nem aí. Mais ou menos isso. Entendi. Você pode ter uma reação oposta, que é essa. Vamos falar também do que acontece no nosso corpo, porque a Nanda Meirelles, ela está aqui falando: Cátia, mostrei os sinais iguais que tenho no meu braço, perna, e por isso perguntei, como saber se estou tendo este contato? É verdade, doutora? Ela tem, assim, um pontinho e 3 pontinhos embaixo, que faz uma pirâmide perfeita. Ela tem no braço, tem na perna. Isso aconteceu... Há quanto tempo? Nanda, manda informação, quanto tempo aconteceu isso já? Porque nós estamos fazendo uma pesquisa sobre isso. Sério? Aí, Nanda, vai virar cobaia da doutora. O Cláudio Brasil, lá com o grupo dele, lá de centro de estudo, a doutora Mônica, nós estamos juntando todas as pessoas que estão aparecendo com essas marcas, tá? Essas marcas a gente não sabe se tem alguma ligação nem com seres, nem com contato, nem nada. É mais ou menos de 2 anos para cá que elas passaram a aparecer muito. Muito nas pessoas. E agora mas nós não sabemos a origem ainda. Não vou lembrar quem que me escreveu, que apareceu também sinais. Triângulo. Pois é, quantos vocês conseguirem de fotos de pessoas que têm essas bolinhas, são feito bolinhas vermelhinhas, tá? Isso. E que fazem triângulo, são 3. Formou um triângulo e ela não sabia. Ela queria saber se ela era uma contatada. Então a Nanda... Nanda... Tomara que você seja a cobaia da doutora. Quero acompanhar. Vou com você nas consultas. Eu tenho já vários casos e nós estamos juntando, porque isso começou a aparecer de 2 anos para cá só. Interessante. Tá? E tem mais outras coisas no corpo, como arranhões, vermelhidões? Isso costuma aparecer, feito queimaduras, mas são queimaduras que só ficam, a pele fica escura, não dói, não arde, descasca e não deixa marca, tá? E às vezes marca de como alguma coisa que apertou e deixou roxo. Como se eu tenho nas costas. Seria bom ela falar também que tem muitos abduzidos que não sabem que são abduzidos, né? Tem muita abdução totalmente inconsciente. Inconsciente total. Você pode só ter um sintoma ou outro que você lida com aquilo, como, por exemplo, às vezes a vista que coça muito, tem determinados enjoos e tonteiras. Eita, meu Deus, eu me encaixo nisso também. Mas no médico não é nada, né? Eu coloquei a lista toda na conferência. Aliás, ela ainda é maior do que aquela que eu coloquei, tá? Dos sintomas todos. O acordar de repente, às vezes de madrugada, sempre na mesma hora. Todo mundo está assim, doutora, agora, às 3 da manhã. 3 da manhã. Todo mundo, acho que o Brasil está assim, não sei se é o mundo, não é? Muita gente fala isso, que acorda nesse exato momento. 3 e 4 da manhã, Isso. A Renata Pereira está falando que não tem pânico de dentista. Eu também acho, Renata. Você tem uma ideia? Eu vou em dentista que trata criança. Você acredita? Eu vou mesmo. De medo, né? Não, eu acho que tem pânico de dentista, mas, por exemplo, de exame, de médico, não é todo mundo que tem pânico. Mas o que ela quer dizer é pânico mesmo, gente. É pânico, de verdade. Medo mesmo, né? É um medo mais profundo. Isso. E evita, a pessoa começa a evitar determinados lugares. É isso. Doutora, conta um pouco algum caso bem interessante, bem famoso sobre algum abduzido. Tem aquela americana e tem a Carla, que a senhora comentou no... A Carla, A Carla. Tem a Carla. A Carla, quando eu cheguei em Portugal, ela já era considerada abduzida. Já estava nos jornais e um psiquiatra amigo meu, com quem eu trabalhei, o Dr. Mário Simões, me trouxe 2 fitas gravadas, porque ele já tinha feito uma regressão na Karen, né? E, para mim, inclusive, eu não acho que a Karen seja abduzida. Eu acho que ali abduzida é a mãe dela.
Eu acho muito mais fácil ela já quase ser uma híbrida, até por todas as qualidades de tudo que ela tinha, de também, paranormalidade, né? De mediunidade e de energia. A Kali tinha uma energia imensa, ela adoecia por excesso de energia, que isso é comum. Você adoece não é só por falta, você adoece por excesso. Sim. Né? E ela só se equilibra quando ela fez um curso de massagem e passou a fazer massagem. Olha. Porque aí passou a doar energia na massagem para se reequilibrar, né? Então foram 2 anos de trabalho com ela, porque ela com facilidade saía da realidade por tudo isso, apesar de que ela tinha um trabalho concreto, físico, que ela exercia bem, né? Mas apesar disso. Então nós juntamos toda a ajuda possível nesse sentido. Mas ela tinha isso desde criança e ela tem todas aquelas memórias dos treinamentos feitos com ela dentro da nave, treinamentos mentais. Então ela costuma dizer que os seres são tremendamente organizados, tá? Que nada é por acaso e tudo é muito rígido. Tá? Posso te fazer uma pergunta, que eu acho que essa pergunta também seria uma coisa importante, que eu cheguei a pensar. Geralmente são pela mesma raça os abduzidos? Não, isso de raça é meio complicado. Quer dizer, a abdução tem... Quando me perguntam e falam de Sírios, falam de Andrômeda, parte de Arthur, isso é no contato, tá, gente? Tá, mas na abdução... Na abdução, os seres que todo mundo encontra, tá? Todas as pesquisas, o que a gente encontra é reptiliano, é grey, algum insectoide, mas é mais raro, os insectoides, pelo menos no Brasil. Parece que nos Estados Unidos tem muito insectoide. Tem muito mais, né? Mas aqui tem pouco insectoide. Graças a Deus. Mas até que é ruim, não. Até grey nós tínhamos pouco, tá? Ah, é? Eu achei que era mais greys que faziam. Não. E temos o ser, geralmente uns seres altos, né? Que são melhores. Só que todo mundo botava isso tudo separado. Os bons não fazem, os maus é que fazem. Isso está tudo misturado, gente. Meus abduzidos vêm na mesma nave, tudo junto, tá? Não, ainda me lembro no caso da Suzy, uma hora em que ela está vendo uns seres que ela nunca tinha visto, que põe ela na mesa para fazer um exame e ela na porta vê o ser bonito do contato dela e ela pede ajuda. E o ser faz assim para ela ficar quieta. Tá. Isso é muito importante o que ela está falando, porque eu queria saber se esses seres que faz todas essas abduções, eles não estão auxiliando outros seres, e se eles não estão fazendo um tipo de, como que fala, não é um tratamento, mas é algo para expandir a mente das pessoas em questão da missão delas. Deixa eu te dizer uma coisa muito interessante com essa tua colocação. O pessoal lá do MIT, do Hard Science, lá em Harvard e tudo isso, que pesquisava abdução, eles achavam que o abduzido, de repente, ele já era uma criatura não terráquea, tá? Sim. E que esses exames era para ajustar a energia no corpo físico, quase como um check-up. Sim. Já me foi falado isso. Exatamente como você colocou, tá? Os cientistas achavam isso. Eles me falaram, os seres, eu fiz essa pergunta para eles, nessa possibilidade. Dessa possibilidade, de ser um check-up cósmico. Até porque a maioria das pessoas não sabem. Nem contato, nem abdução é aleatório, tá? É carta marcada. Não só carta marcada, como desde o início, lá no Rock Mountain, que é onde começou toda a pesquisa, com o Dr. Léo Sprinkle, já se sabia que tem um cenário que é armado para que a coisa aconteça. Você acha que você por acaso estava naquele lugar ou por acaso você estava naquela estrada, mas não é. Você não está ali por acaso. Eles estão, como diz a Carla, eles são muito rígidos, eles são muito organizados. Sim. E não pegam ninguém aleatoriamente. Eu acho que a abdução tem uma linha genética e uma linha espiritual de vidas passadas, tá? Eles falaram para mim, tá? Entendi. Abdução ou contato, né? E para mim é um grande plano. Eu acho que está tudo junto. Também tá? acho, concordo plenamente. Até porque eu acho que o planeta tem, se a gente acreditar na parte espiritual, a gente tem que achar que tem uma proteção. Com certeza. Se isso está acontecendo, deve ter um sentido. Eu também acho. Porque tem... Para evolução da gente também, né? Agora eles gostam de vaca, né? Eu não sei, Olha, eu nunca pesquisei essa parte das vacas e nem sei se isso realmente tem a ver com os ETs. Não, que é verdade que tem a mutilação das vacas, é verdade. Agora, se isso está realmente ligada a eles. A eles eu não sei. Tá? Do verdade. mesmo jeito que aqueles lindos
círculos também. Os crop circles. Circles. Tem uma frequência de informação que vem viajando no parte eletromagnética do planeta. Tem tudo a ver com os códigos, né? E que tem também, ele também emite uma radiação, que eles falaram para mim, parecida com a ILF, só que é uma outra tecnologia que a gente não tem como mensurar a radiação, mas ela entra no teu cérebro, você atualmente entende aquela informação, mas a nossa consciência daqui da 3D não entende. Mais uma com pintinho. A Nanda falou que é sim, viu, doutora? Há pouco mais de 2 anos que ela tem as pintinhas. A Nancy Souza, eu tenho uma marca após ser picada com uma injeção e vi os seres que me picaram. Isso é interessante. Essa marca de injeção é diferente das outras pintinhas vermelhas, tá? Não é igual. Tá. A Glauci Barros, entendo que extraterrestres são espíritos morando em outros planetas, mais evoluídos, ou não, eita. Eu tenho essas pintinhas. Eu acho que tudo tem espírito, essas pintinhas, quem puder mandar para você as pintinhas, eu agradeço. Opa, aí, gente, vamos mandando as fotinhas das pintinhas com nome. Né? Vamos aproveitar, doutora, aqui. O Jean da Kombi de novo. Hoje, com tanta tecnologia com celulares de última geração, com ótimas câmeras, não consegue fazer um bom registro de óbito. Faz sim, querido. Glauci Barros, eu vi um ser no meu quarto, alto, loiro e com roupa chumbo escuro. Não consegui detectar o que ele queria. Manda pra mim, hein? Eu tô solteira. Adoro loiro alto. E aí, eles sempre se apresentam loiros, altos, roupa branca? Não, há vários tipos. Aqui no Brasil, inclusive, que é uma coisa que eu não falei naquela palestra, eu falei em Santos, tá? Essa ficha só me caiu tem 1 ano. Eu, durante muitos anos, na pesquisa brasileira, apareciam em seres que as pessoas só recordavam em regressão. Olha. E que eram em seres altos, tá? Na maioria eram louros de cabelo comprido, com os olhos amendoados, mas o detalhe, era uma pele branca feita porcelana. Isso, eles falam muito isso. Tá? Ou então, mais raro, mas também apareciam com a pele um pouco bronzeada, com mesmo os olhos amendoados, e o cabelo também podia ser castanho, tá? Bom, eu não sabia o que eram esses seres, né? Eu achava que eram ancestrais, talvez, da raça do Brasil, porque eu só achava aqui, no Brasil, esse tipo de ser, né? Só que o ano passado, em 2009, a Carla teve uma experiência em Sintra, porque a Carla já foi abduzida, inclusive, com um carro, né? Nossa. E eu vi no dia seguinte, ela estava, inclusive, com um amigo brasileiro e uma outra moça dentro do carro, e eles, no dia seguinte, eles estavam com 2 picadas aqui, furos mesmo, aqui no pescoço, no mesmo lugar, os 2, né? E isso eu já fiz regressão, isso está no site da APO, quem tiver interesse em ver, que é muito interessante, porque eles foram com o carro e tudo. Mas a Carla depois vai com os amigos a Sintra num subterrâneo. Então ela vai ver uma abertura de portal em que vão aparecer seres que estão numa outra dimensão. Ela diz que é uma dimensão intermediária e que são esses brancos feito porcelana, com os cabelos louros, com os olhos amendoados, muito bonitos. Tá? Esses que estão de túnica. Não pode ser os anjos? Os intra? Não, pode ser os anjos. Não, os intras. Inclusive, agora, o ano passado, na publicação do Corey Goode, dos seres intraterrenos, são iguais aos seres que a Carla desenha. A Carla pinta e desenha muito bem. Eu tenho esses desenhos maravilhosos dela. Agora, tem um detalhe, gente. Tanto nos seres do Corey Goode quanto nos desenhos da Carla, eles têm que é o que me chama a atenção, eles têm uma gola alta, com um corte aqui na frente, como militar, mas estão de túnica por cima. Olha. E a Carla coloca isso, que eles estão de túnica, mas tem uma outra roupa debaixo da túnica. Interessante. E nos do Corey Goode também. Se você reparar nos desenhos publicados, eles todos têm essa gola alta. Eu não sei o que seja. Já me deram várias. A mim primeiro me pareceu camuflagem, eu não gostei, né? Sim. Mas é verdade. Parece que está camuflando alguma coisa. Mas depois alguém já me disse que poderia ser o oposto. A roupa poderia ser uma proteção. Eu vejo os de Andrômeda. De alguma coisa, né? Os de Andrômeda. São assim também? Um gola até aqui.
Mas roupas também, tipo túnicas. Interessante. E normalmente eles descrevem também como uma roupa de borracha, né? Colada no corpo. Também. Sim, tudo bem, mas aí tá parecendo com a roupa de borracha colada no corpo. Eles estão de túnica. Túnica, não dá pra ver. A gola alta é por baixo da túnica. E por que da túnica, Por né? que da túnica? É isso que eu já vi os roupa seres militar como... por baixo. A roupa militar. Parece militar por baixo da túnica. Estranho, né? Entendi. Isso é estranho. Mas estão em todos esses desenhos, desses que seriam... Apesar que os de Andromedana que eu vejo, eles estão com gola até aqui, mas não se vê... Tem esse vão aqui, mas não dá pra ver que tem nada embaixo. Não, mas não dá pra... Não é embaixo. A túnica tá por cima. Então, a túnica tá por cima. A gola tá embaixo. A gola tá embaixo. É como se fosse uma camisa embaixo. Tá, não. Então, eu vejo com a roupa aqui. Essa gola alta com corte na frente. Interessante. A gente só tem 2 minutos. Eu tô fazendo um registro. Tá. Doutora, a gente só tem 2 minutos. Fala dos teus congressos, dos teus workshops, das tuas palestras aqui para os nossos ouvintes poderem te acompanhar, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, nós criamos esse projeto chamado Wake Up. Wake Up? Não sei para onde é que eu mostro. A gente vai pôr no... Aí, isso. Aí. Pode falar, doutora. Tá, esse projeto Wake Up, que vai ser nesse teatro, é no final de semana 2 e 3, tá? Nós criamos isso para dar um pouquinho mais espaço para cada um dos palestrantes falarem sobre toda a sua pesquisa. Por quê? Nós 3 somos palestrantes, tirando o Juliano, tá? O Paulo Iannuzzi, eu e o Dr. René Martin, somos lá dos primórdios da ufologia. Então, temos 8 anos de caminhada, com uma bagagem enorme de pesquisa. Ele vem dos Estados Unidos, que ele mora lá, mas ele foi o que criou a primeira revista no Brasil, OVNI Documento. Foi antes da revista UFO. Ai, que bacana. E ele vem falar sobre acobertamento, né? Bacana. Eu vou falar sobre invasão ou transformação, até porque um livro do David Jacob, que foi lançado recentemente, é muito assustador. Então, eu vou ponderar e colocar as diferenças e os porquês. E o Paulo Iannuzzi tem uma enorme pesquisa da relação das civilizações antigas, inclusive Egito, com o fenômeno. Bacana. Tá? Fantástico. Então, que vai, inclusive pessoal dele mesmo no Egito, naquilo tudo em que ele vai mostrar. E o Juliano Posati, como nós não éramos de São Paulo, é nosso convidado também, porque também ele fez o filme, não só a Data Limite, como No Meio de Nós, né? Lindo filme. Então, é um final de semana inteiro, é um simpósio que é quase um workshop. Ótimo, tá? imperdível. Vamos para lá. Então, e tem uma oferta, quer dizer, o preço é caro, é 189, mas cada grupo de 5 é 150 e cada 5 que comprar junto ganha um de graça. Eu vou dar os telefones, 11 94076 1622, daqui de São Paulo, tá? E vai ser na Avenida Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina. O site para vocês acessarem é www.wakeup, escrito assim, WAKE-UP-Gateway, GATEWAY.webmode.com. Eu vou escrever na live e vou pedir para o Marcão também colocar aqui no YouTube. Aqui porque é um início que nós estamos querendo fazer uma ufologia diferente. Essa é a intenção do grupo. Bom, e como há muitos anos eu estou devendo não só fazer workshop para ajudar as pessoas que passaram por fenômenos, eu me juntei com o Dr. Fabiano, que também é hipnólogo e é da parte oriental, porque lá em Harvard, MIT, ficou considerado que tem uma energia muito forte em tudo isso. E as pessoas não sabem lidar, tudo isso que a gente estava falando, que interfere inclusive nas coisas, é aprender a equilibrar tudo isso, inclusive com técnicas minhas, que eu ensino de auto-hipnose, que a auto-hipnose para mim foi muito importante, tá? E toda essa autocura pela parte energética. Então nós estamos, esse é agora em agosto, é antes do simpósio, tá? É para um grupo menor, é só até para 20 pessoas, tá? Ok, o telefone é... Não tem telefone. Não tem. Tem um e-mail. Tem um e-mail. O e-mail é maldonado137@gmail.com, ok? E o outro para os médicos. O outro é só para médicos e psicólogos que já têm um curso de hipnose, tá? São 2 dias intensivos comigo, que eu vou passar todo um treinamento e ensinamento do que eu precisei aprender
para poder lidar com a abdução, para as pessoas que estão fazendo regressão de abduzidos aprenderem um pouco mais, sabendo que estão lidando com situação traumática e também para não sugestionar e não interferir no processo. Exatamente, tá? Fantástico. É isso. Ok. Pessoal, eu muito quero obrigada deixar... aí, o que vocês puderem participar, é muita coisa ao mesmo tempo, mas são coisas diferentes. O projeto Wake Up é um simpósio grande, todo mundo pode ir à vontade. Os outros 2 são para grupos pequenos, de no máximo 20 pessoas. Doutora Gida, quero te deixar um grande abraço, um grande agradecimento, porque Gratidão. A senhora é uma eminência, e obrigada. Nossa. E a gente quer que a senhora volte mais. Obrigada a vocês. Se puder, para a gente esclarecer outros pontos. Lógico, vamos falar como é que é a vontade. vida dos abduzidos, o que eles passam, o que eles fazem, o que eles recebem. Então, gratidão, um beijo para vocês todos, Gratidão internautas. pra vocês. Um abraço, até a próxima. Um abraço para todos e obrigado. Nossa, fantástico, fantástico.